Hoje é praticamente um consenso geral que Pep Guardiola é o melhor técnico do mundo, né? Pelo menos na minha opinião hoje em dia. Se ele não for o melhor, tá? Ele tá no top 3, mas o Guardiola é muito brabo, já venceu muita Champions e agora nessa última temporada pelo City ele provou mais uma vez que é um baita técnico, meus amigos. Ele venceu a tríplice coroa, Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões. Na tua opinião, o Guardiola é o melhor técnico do mundo hoje em dia? Fala aí o que tu acha, tá? Se for não, coloca o nome de quem é o melhor na sua opinião. Com a Champions League vencida pelo Manchester City na última temporada, ele se consolidou ainda mais como uma lenda, onde entrou para o seleto grupo dos melhores técnicos da história do futebol. Lá no City, Guardiola se destacou bastante por fazer contratações precisas, sem muita badalação ou mídia. Ele trouxe jogadores que eram considerados comuns e os transformou em craques e protagonistas. Mas o futebol nem sempre é racional e nem sempre Guardiola fica livre de cometer erros, onde alguns até são bizarros. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as piores contratações já feitas pelo Guardiola nos clubes que passou, tá? E olha que tem alguns nomes aqui bem conhecidos aí do futebol mundial. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo aqui no canal Faz o Gol, e eu já te peço aquela moral bem rápida pra você deixar o like no vídeo, se inscrever e também ativar o sininho. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, onde também sempre rola muito futebol. E agora bora ver esses erros, essas péssimas contratações que Pep Guardiola já fez. E o primeiro jogador já é um nome bem pesado, sim, é Zlatan Ibrahimovic. Ele foi uma das piores contratações que Guardiola já fez em sua carreira. Ninguém duvida que Ibra foi um dos principais atacantes da sua geração, mas a parceria com Guardiola acabou não funcionando. Ibra chegou no Barcelona em julho de 2009 e depois de apenas uma temporada já deixou o clube catalão, onde foi jogar no Milan. Na época, quando chegou Ibra lá no Camp Nou, era esperado um super ataque no Barcelona, mas a relação entre o jogador e o técnico durou pouco tempo. Anos depois, Ibra admitiu que não se dava bem com Guardiola e isso daí afetava muito seu desempenho em campo. Inclusive, até hoje, ambos não têm uma boa relação. O herói do último título da Copa do Mundo da Alemanha, Mario Götze, também foi uma péssima contratação pedida por Guardiola. Quando o espanhol dirigia o Bayern de Munique, ele pediu aos dirigentes a compra de Götze, que tinha apenas 21 anos e era considerado uma das grandes promessas do futebol alemão. O jogador atuava no Borussia Dortmund e topou se transferir para o clube rival. O jovem alemão então chegou no Bayern para a temporada 2013-2014 e no clube passou por altos e baixos, onde depois foi para a Copa do Mundo e o gol do título da Alemanha o consagrou como grande herói, gerando ainda mais expectativa em cima dele. Então veio a temporada seguinte e ela foi muito decepcionante para Götze, que não conseguiu jogar em alto nível. O Bayern depois acabou liberando o retorno dele ao Dortmund e Götze deu uma declaração na época falando que se arrependeu de ter se transferido para o Bayern de Munique. Hoje o jogador está no Eintracht Frankfurt, também lá da Bundesliga. Lá no Bayern de Munique, Pep Guardiola também pediu a chegada de Douglas Costa. O ponta brasileiro na época tinha 25 anos e chamava a atenção do mundo todo com seus dribles e velocidade. Mas lá na Alemanha, Douglas Costa não entregou o que esperavam. Depois acabou sendo emprestado para a Juventus em 2017 e ainda depois retornou ao Bayern de Munique, onde em 2020 ele voltou para o nosso país para atuar pela equipe do Grêmio, onde também acabou decepcionando bastante. Atualmente Douglas Costa está lá no Los Angeles Galaxy da MLS. Em 2008, assim que foi promovido a técnico do Barcelona, Guardiola pediu a chegada do uruguaio Martín Cáceres. O lateral direito era considerado uma das principais promessas do futebol internacional e tinha somente 21 anos na época. O Barça então desembolsou a quantia de 16 milhões e meio de euros, o que naquela época era muita grana, mas Cáceres praticamente não teve chances. Só pra vocês terem uma noção, Guardiola chegou até a improvisar Puyol na lateral direita, ao invés de dar uma chance para Cáceres. Então, pelo visto, o uruguaio não era tudo isso que Guardiola achou, tanto que depois Cáceres foi emprestado para a Juventus assim que a temporada terminou. Hoje ele é mais um que atua na MLS lá no Los Angeles Galaxy ao lado de Douglas Costa. Em 2014, Pep apostou forte na contratação do zagueiro marroquino Mehdi Benatia e o Bayern de Munique desembolsou 26 milhões de euros para tirar o jogador da Roma, mas com a camisa do Bayern de Munique ele não conquistou nem os fãs e nem o técnico. Benatia depois acabou sendo emprestado na Juventus, depois até chegou a jogar no futebol árabe e mais pro fim da carreira se transferiu para clubes menores lá na Turquia até se aposentar do futebol em 2021. Lá no Manchester City, Guardiola sempre teve carta branca para contratar praticamente quem quisesse. Com um dinheiro absurdo lá da equipe, Pep indicava jogadores que gostaria e a diretoria ia atrás.
onde o primeiro grande erro de Guardiola foi o goleiro Cláudio Bravo. O chileno na época pertencia ao Barcelona e se animou muito com a possibilidade de trabalhar com Pepe na Premier League. Bravo aceitou a proposta e chegou no City para substituir Joe Hart, mas o goleiro teve atuações tão ruins que Guardiola teve que colocá-lo no banco e jogar com Willy Caballero. Bravo terminou a temporada com a menor média de defesas da Premier League e foi considerado a pior contratação do ano pelos jornalistas da Inglaterra. Pelo menos a má atuação de Bravo fez Pepe buscar outro goleiro, que acabaria sendo o brasileiro Ederson, titular absoluto do City e hoje em dia um dos melhores do mundo. Inclusive sempre gerou um pouco de discussão entre o Ederson e o Alisson lá na seleção brasileira na época do Tite, né? O técnico sempre colocou o Alisson como titular e o Ederson no banco, mesmo com o goleiro do Liverpool às vezes não estando em boa fase e o Ederson em alta. Na sua opinião, agora que o Tite foi embora, né? É uma nova era aí para a seleção brasileira. Quem que tem que ser o goleiro titular? O Ederson ou o Alisson? Na minha opinião, obviamente, é o goleiro lá do City, tá jogando muita bola e pra mim, hoje em dia, é um dos melhores do mundo. Quero saber o que tu acha? Fala Voltando aí para Cláudio Bravo, depois ele acabou se transferindo para o Real Betis em 2020 e segue por lá até hoje. O brasileiro Danilo é mais um atleta que não conseguiu render com Pepe Guardiola. Ele chegou em 2017 lá no City com muita expectativa, afinal ele tinha acabado de deixar o Real Madrid e chegava com muita moral lá no City. Porém Danilo nunca conseguiu se firmar como titular, onde ao todo jogou em 60 partidas, dando apenas 3 assistências. Guardiola então sugeriu a troca por João Cancelo, que na época estava na Juventus, e essa troca acabou sendo ótima para todos os lados. O brasileiro reencontrou seu futebol na Velha Senhora, time que defende até os dias de hoje. E o João Cancelo também foi uma ótima contratação aí pro City nessa troca por Danilo, sempre rendeu bem, só que nos últimos tempos teve um pouco de desavença, né, com Pepe Guardiola, e no começo aí desse ano acabou sendo emprestado para o Bayern de Munique. Agora ele tem que retornar para o City, só que o Pepe Guardiola não quer o João Cancelo não, tá? Ele não vai ficar lá e deve rumar para outra grande equipe da Europa. Barcelona, Real Madrid e outras grandes equipes são ligadas ao lateral português. Para finalizar o vídeo, bora falar sobre Ferran Torres. Em 2020, Guardiola apostou muito no jogador espanhol. Na época, Ferran Torres, com apenas 20 anos, era considerado uma das maiores promessas do futebol. Mas o jovem não deslanchou lá no City e, para a sorte do clube, Barcelona fez uma proposta irrecusável de 55 milhões de euros, levando-ele embora e não causando muitos prejuízos aos cofres do clube. Aliás, né, vamos corrigir isso daqui porque nem causou prejuízo, porque quando o Ferran Torres foi comprado junto ao Valência, o City pagou 33 milhões. E aí quando vendeu pro Barcelona, vendeu por 55 milhões, quase que o dobro, né? Então no final, Ferran Torres, apesar de não ter sido uma boa contratação, acabou aí rendendo uma boa grana aos cofres. E aí galera, vocês lembram mais algum jogador aí que foi contratado por Pepe Guardiola nos clubes em que passou e que foi uma péssima contratação? Comenta aí, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou! It's gonna be a